A saga de Denko é uma das histórias mais conhecidas do Doi-chan que chegaram ao mundo de língua inglesa e também uma das mais preocupantes. Um usuário pediu conselhos sobre uma garota que gostava e isso acabou em completo caos. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro no Ko-fi ou membro do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você também pode deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Este vídeo vai abordar temas de assédio e perseguição. Recomenda-se discrição ao assistir. Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi. Assista à versão estendida e sem anúncios deste vídeo, com uma história extra não incluída neste corte. Doi-chan era basicamente o 4chan japonês, embora na verdade ele tenha surgido antes do 4chan, que foi criado como uma versão em inglês. Ambos são fóruns de mensagens que podem ser comparados ao Reddit, embora tenham reputações significativamente piores. O Doi-channel em si não existe mais e foi renomeado para 5channel, mas já foi descrito como a comunidade online mais popular do Japão. Graças aos arquivos, ainda se encontra muitos conteúdos perturbadores daquela época. Um exemplo disso é a saga Denko, que é o tema do vídeo de hoje. Em 6 de abril de 2011, surgiu no Doi-chan um tópico: Ajuda, a garota de quem gosto não responde aos meus e-mails. O título continha um emoticon que está associado a timidez ou tristeza. O autor passou a usar esse emoticon em quase todas as postagens e comentários. Depois, a postagem dizia: Tenho sentimentos por essa garota desde o ensino médio e agora estamos juntos na faculdade. Vamos chamá-la de Denko. Quando chegamos ao segundo ano, saímos para beber e eu criei coragem para trocar números de telefone. No início, conversávamos muito, mas agora ela não me responde há 3 dias. Fico deprimida só de pensar que Denko pode estar doente ou que algo aconteceu com ela. Por favor, alguém me dê um conselho. Essa postagem em si não é um grande sinal de alerta. A maioria das pessoas nessa situação presumiria que Denko estava ocupada ou simplesmente não estava interessada nelas. Provavelmente elas não estariam postando sobre isso no Doi-chan. Esse cara está no segundo ano da faculdade, deve ter 18 ou 19 anos e provavelmente pouca experiência em relacionamentos. Ele criou expectativas sobre essa garota e teme que ela não sinta o mesmo, por isso buscou orientação na internet. Nada muito fora do normal por enquanto. A primeira resposta a essa postagem estava em maiúsculas: Ela não gosta de você, desista. Esse comentário deveria literalmente ter sido a única coisa que qualquer pessoa disse durante toda essa saga. Mas é claro, a autora da postagem não quis aceitar isso. Ele respondeu: Bem, eu também liguei para ela, caso ela estivesse doente ou algo tivesse acontecido. Talvez esse e-mail que eu enviei tenha magoado os sentimentos da Denko? Me dê sua opinião aqui. Yahoo, tempo bom hoje. Você não me mandou e-mail nem me ligou, então estou te enviando isso porque estou preocupada. Eu fiz algo de errado? Post-scriptum, as estrelas estavam lindas ontem à noite. Meio fofas, ainda bem tranquilas. Por enquanto, Op demonstra se importar com Denko e quer garantir que ela esteja bem. Mas logo ficou claro que ele tinha um nível bem doentio de consideração por Denko. Quando ele revelou que não tinha dormido por um dia inteiro, admitiu que, sem surpresa, não tinha muita experiência conversando com garotas. Mas ele já gostava da Denko desde o ensino médio e achava que podia ser recíproco. Ao ser questionado sobre o motivo de se apaixonar por ela e acreditar que era recíproco, ele respondeu: Denko me ajudou quando sofri bullying no ensino médio. Ela é inteligente e gentil. Ela era o exemplo para todos. Sentei ao lado dela na aula, pegava cadernos e borrachas emprestados e nos tornamos amigas. A gente também trocava muitos olhares na aula.
Obviamente, isso objetivamente não indica que Denko gostava da original poster como algo além de amizade. Ela deve ser apenas bondosa e, como um comentarista disse, eles trocaram olhares porque ele a encarava. Mas tenho certeza de que muitas pessoas conseguem se identificar com o que ele sente. Nessa idade, ele ainda não tem maturidade ou experiência para lidar com os próprios sentimentos. E estar em uma situação assim pela primeira vez pode fazer tudo parecer muito mais profundo e sério do que realmente seria. Ter sentimentos por alguém aos 20 ou 30 anos após outros relacionamentos? Ainda assim, acredito que a maioria das pessoas, até da idade dele, teria lidado muito melhor com isso do que ele. Ao ser questionado sobre os e-mails enviados, o original poster respondeu: "No início, só conversávamos sobre como tudo era estranho. Só começamos a trocar e-mails na faculdade, apesar de termos estudado no mesmo ano do ensino médio. O que eu estou enviando? Bem, estou preocupada com a falta de respostas dela, então já enviei cerca de 600 e-mails para ela. São, na maioria, relatos sobre meu estado mental atual. Eu acho..." Você ouviu direito, né? 600 e-mails só, a quantidade já é assustadora. Mas o jeito que ele simplesmente fala isso, como se fosse algo totalmente normal de se fazer, é surreal. Ele disse no comentário seguinte que não tem amigos? Então as pessoas do Doishan são as únicas a quem ele pode perguntar sobre isso, né? O que faz muito sentido. É por isso que acho tão importante ter um grupo sólido de amigos em quem você possa confiar e passar tempo junto. Fora de um relacionamento, namoro ou até mesmo uma paixão. Poucas pessoas sem amigos chegam a enviar 600 e-mails para uma garota de quem gostam. Mas é provável que se envolvam rápido demais e fiquem dependentes da pessoa para se sentirem bem. Um relacionamento deve ser parte da sua vida, não a sua vida inteira. Pode até ser a maior parte da sua vida. Tudo bem, mas é importante ter outras coisas além disso. Mesmo que o original poster e Denko avançassem, o que já exigiria um milagre, ela provavelmente seria sua única felicidade. E se eles ficassem juntos e depois terminassem, não sei como ele superaria. Ele também fala sobre ter sofrido bullying na escola e como Denko o ajudou naquela época. Isso provavelmente contribui bastante para isso. O próximo comentário do original poster revelou que tipo de e-mails ele estava enviando. Citação: 600 e-mails e ainda sem resposta. Então, eu realmente estou pensando que algo pode ter acontecido e realmente não acho que haja nada que a desagrade. São assim, estou tomando chá de jasmim agora, pensando no que vou jantar. Talvez eles sejam um pouco incidentais demais. Talvez os e-mails sejam incidentais demais, por isso ela não está respondendo. Certamente não é porque ele enviou 600 deles. A falta de autopercepção dele é impressionante, ainda mais quando ele fala. Logo depois disso, ele enviou apenas cerca de 50 e-mails nos primeiros 2 dias, como se 50 já não fosse ruim o suficiente. Eu nem entendo como alguém tem tempo para enviar tantos e-mails, mesmo que não perceba o quão assustador isso parece. O PI deu alguns exemplos de como eram as conversas deles quando Denko ainda respondia, que sinceramente são simplesmente ridículos. Me diga, o que você faz para se divertir? O que você costuma ouvir? Gosto de assistir filmes e ler livros, eu acho. DENKO, eu não sei, você realmente usa muitos emoticons, né? Esse tipo de coisa. Meninas fazem isso de virar as meias do avesso para usar por uma semana? DENKO, não, isso é muito sujo. Eu costumo lavar após um dia. Bom, as meias da Denko não podem estar sujas como as minhas. Denko, você realmente usa as mesmas meias por uma semana? Não, eu ouvi isso de uma amiga assim. Nesse ponto, eu não te culparia nem um pouco se você achasse que a original poster está só trolando. Obviamente, vamos analisar isso melhor no final, mas já parece ridículo demais para ser verdade. Por outro lado, no final da história, você pode acabar pensando que é ridículo demais para ser inventado, então talvez tudo isso realmente tenha acontecido. Não é como se pessoas assim não existissem, elas existem sim e eu já conheci algumas. Não só pessoas que têm dificuldades sociais e não sabem como ter o que a maioria consideraria uma conversa normal, mas também pessoas que ficam obcecadas por alguém de quem gostam e as bombardeiam com mensagens. Eu mesma já passei por isso. Um exemplo é quando fui apresentada a um rapaz há alguns meses e passei algumas horas com ele. Num grupo, errei ao passar meu WhatsApp para ele.
Respondi amigavelmente às primeiras mensagens dele, mas depois ficou estranho. Ele mandava várias mensagens todos os dias quando eu não respondia, e algumas semanas depois que parei de responder, ele ainda continuava. Quando finalmente o bloqueei, ele já tinha enviado 43 mensagens que eu nem cheguei a abrir. Isso está bem longe de 600 e-mails, mas lembre-se, eu encontrei esse cara uma única vez, por literalmente não mais do que 2 horas. Hope já conhecia Denko há anos e confessou estar apaixonado por ela. Então, será mesmo tão impossível que ele mandasse muitos mais? Ele também admitiu em certo momento que jogou muitos jogos de simulação de namoro, mas não fazia ideia de como lidar com mulheres tridimensionais nesses jogos. Repita várias ações para sua loja crescer e o sim se apaixonar por você. E parece que a Original Poster não percebeu que não é assim que funciona na vida real. Muitos usuários estavam chamando ele de estranho, embora isso não parecesse fazer efeito. E alguns até estavam zoando ele e incentivando a levar isso adiante, o que com certeza não ajudou em nada a situação. Eles convenceram ele a ligar para ela, e parece que ela realmente atendeu, mas ele ficou nervoso e entrou em pânico, então desligou na cara dela. Penso se ele ligou para ela de outro número ou apenas ocultou o número. Não entendo por que ela atendeu. Após ignorar 600 e-mails, ele enviou outro para ela, dizendo que não deveria ter desligado, mas seu coração não estava pronto. Depois que alguém sugeriu que ele a convidasse para ver as flores de cerejeira, ele respondeu: "Eu conversei com Denko e a convidei para ver as flores de cerejeira." A agenda dela estava cheia no trabalho, então disse que seria em outra ocasião. Tudo bem, ainda é uma boa notícia. Preciso comprar umas roupas agora, oba, depressa. Eu acabei contando para ela como eu estava suando muito, haha, e ela disse que sentia muito por estar ocupada demais para responder meus e-mails. Por ora, estou feliz que Denko está bem. Eu estava preocupada com o que poderia acontecer, já que sou tão ruim em conversar com garotas, mas acho que consegui me virar. Em outro comentário, a autora compartilhou exatamente qual foi a resposta de Denko. Citação: "Eu realmente não sei o que dizer, mas desculpa, eu estava ocupada demais para responder seus e-mails. Minha agenda está tão cheia que não devo ver as flores de cerejeira este ano." Emoticon chorando. Ah, também, eu vi seu irmão na televisão de novo, ele é um ex-ator. Minha amiga quer sair para beber com seu irmão, comigo e com você. O que acha? Mais uma vez, não há nenhuma indicação nessa resposta de que Denko tenha interesse em ser algo além de amiga do Original Poster. Alguns usuários sugeriram que ela poderia se interessar mais pelo irmão dele, mas não dá para saber só por essa mensagem. De qualquer forma, o Original Poster ouve o que quer ouvir, ignora qualquer sinal de desinteresse dela e assume que aquele e-mail significa que Denko está afim dele mesmo assim. O Original Poster não conseguiu contato com o irmão, que mudou de endereço e número, o que já é estranho, mas ele nunca aprofunda o tema. Depois disso, o Original Poster mandou uma mensagem para Denko perguntando se ela achava que ele era assustador, ao que ela respondeu: "Talvez um pouco assustador." De alguma forma, ele não conseguia entender por que ela pensava isso, mas respondeu: "Desculpa te assustar, mas não entenda errado. Eu só quero ser seu amigo, Denko." Logo depois, o Original Poster mudou de ideia e decidiu que era hora de confessar seus sentimentos para Denko. Ele escreveu mais um e-mail para ela dizendo o seguinte: "Assunto para Denko pensando nisso agora. Nosso encontro foi como uma flor de cerejeira desabrochando no ensino médio, e agora é primavera de novo, do mesmo jeito. Antes de te conhecer, Denko, eu sentia como se estivesse em um inverno frio, mas na primavera você colocou um broto no meu coração que floresceria em uma grande flor. Já faz muito tempo desde o ensino médio, mas meus sentimentos seguem iguais àquela primavera. Você me ajudou quando fui intimidada, não foi, Denko?" Naquele tempo, eu me perguntava, por que essa garota não tem asas de anjo? Acho que você deve ter deixado elas na barriga da sua mãe. Mesmo quando nos olhávamos, eu não tinha coragem e nunca conversávamos. Agora sou diferente. Denko, eu sei que você talvez ainda não queira se casar comigo, mas por favor, namore comigo. Nem preciso dizer que o plano não funcionou. Quote, eu recebi um e-mail da Denko. Estou com muito medo de abrir. Acho que agora entendo porque todo mundo dizia que eu era assustadora. Isso está me deixando super tensa. Vou lavar o rosto e depois olhar com calma. Acho que posso até ter um ataque cardíaco. Ela disse: "Tem certeza de que está tudo bem?"
Sou tão feliz que poderia chorar. Isso está certo, né? Estou tão chocada. Preciso da sua opinião. Ela continuou com: não me mande mais e-mails, o que é isso? E aqui? Eu achava que conhecia os sentimentos dela. Talvez namorar tenha sido muito repentino. É difícil pra mim entender o que as garotas querem dizer. Será que tem outra pessoa? Será que esse é o coração volúvel de uma mulher em ação? Qual é a intenção desse e-mail? Alguém interpreta pra mim? Como esperado, isso não fez o original pôster desistir nem deixar Denko em paz. Ele sugeriu que ela talvez o estivesse testando. Isso mostra como a mente de um perseguidor pode funcionar diferente. A maioria das pessoas entenderia "não me envie mais e-mails" como um sinal claro de desinteresse. E elas aceitariam, mas um perseguidor não consegue e não segue em frente. Eles farão qualquer malabarismo mental necessário para se convencer de que é um jogo ou teste. Mesmo que aceitem que a pessoa não sinta o mesmo agora, eles não conseguem perder a esperança de que a pessoa vá mudar de ideia no futuro. E quando finalmente perdem essa esperança, às vezes é aí que as coisas tomam um rumo muito mais perigoso. A original pôster ligou para Denko após o e-mail, mas não teve resposta. Ele foi até a casa dela, mas não a encontrou. A mãe, simpática, o atendeu e convidou para entrar. Ele afirma que conversaram por horas até que ela finalmente disse que ligaria para ele, quando Denko chegasse em casa. Como o tópico atingiu o limite de respostas, ele criou outro chamado Ajuda. Não consigo entrar em contato com minha namorada. O primeiro post dizia: nunca tive experiência romântica, então não tenho certeza. Mas essa garota com quem comecei a namorar ontem me mandou um e-mail dizendo para eu não mandar mais e-mails para ela e agora não consigo mais falar com ela. O que você acha que pode ser? Aconteceu alguma coisa? Ela está me traindo? Ela sofreu um acidente? Ela está me testando? Como eu disse, não tenho experiência, então por favor me dê um conselho. Ao ser questionado se tinha certeza do namoro desde o início, ele respondeu: não, nós estamos definitivamente namorando. Estudamos juntas desde o ensino médio, fomos para a mesma faculdade e viramos amigas por e-mail. Só ontem começamos a namorar, nunca tinha saído com uma garota antes, então não sei o que pensar. Acho que você já entendeu o nível de ilusão desse cara nas mensagens dele, então vou apenas resumir essa conversa com menos citações diretas. Poppy perguntou se existe alguma maneira de ele forçar Denko a entrar em contato com ele. Depois, ele admitiu que enviar 600 e-mails pode ter sido exagerado. Ele resolveu esperá-la em um café próximo à casa dela, pois é o único caminho que ela faz para voltar. Ele pensou em esperar na porta da casa dela, mas desistiu porque poderia parecer perseguição. Não foi difícil para outros usuários convencê-lo a ir até a casa dela, o que ele fez, e tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Ele pensou que ela poderia estar no banho, e como ainda não se beijaram, invadir seria falta de educação. Em vez disso, ele deixou um bilhete na caixa de correio dela após Denko perguntar por e-mail se ele estava lá. Naturalmente, ele achou que o melhor a fazer era voltar. Desta vez, a mãe dela atendeu e ameaçou chamar a polícia se ele voltasse. Isso ainda não o desanimou e ele ligou para ela de novo antes de decidir voltar à casa dela mais uma vez. Mas dessa vez ele não bateu na porta dela. Ele apenas ficou andando por ali procurando uma janela do quarto. Denko olhou para fora e seus olhos se encontraram. Ela chamou pela mãe e ele foi embora pouco depois que Denko lhe enviou um e-mail. Aspas, não me ligue nem me mande e-mails mais, por favor. Me desculpe, mas estou realmente assustada. Se houve algum mal-entendido, então eu peço desculpas, mas este é meu último e-mail. Por favor, não entre mais em contato comigo. Eu estou te implorando. Acho que ela não poderia ter sido mais clara. Mesmo assim, a original pôster pergunta o que o e-mail quis dizer e o que deseja para o relacionamento delas. Ele então compartilhou a resposta dele, abre aspas, me desculpe por ter feito você se preocupar. Eu jamais pensaria em te matar ou te criar, Denko. Não se preocupe. Foi isso que você pensou? Não, eu quero que você leve o que estou dizendo a sério. Eu realmente, de verdade, te amo, Denko. Acho que morreria por você, Denko. Sempre priorizei sua felicidade e não creio que meus sentimentos por você mudem um dia. É triste? As coisas ficaram assim após começarmos a namorar, mas podemos recomeçar. Seria ótimo, não seria? Lembra do que disse quando me declarei? Ainda sinto o mesmo de antes?
Claro, a melhor maneira de tranquilizar uma mulher é dizer que você definitivamente nunca pensaria em matá-la ou substituí-la. Isso deve deixá-las confiantes. Ele achou que era uma boa ideia deixar isso claro depois que a amiga dela disse a ele que Denko estava seriamente com medo de que ele a matasse algum dia. Neste ponto, temo que literalmente não haja nada que Denko possa dizer ou fazer para chegar até o original pôster. Ele não aceita que ela não está interessada. Então, não importa o que aconteça, ele vai deliberadamente interpretar tudo o que ela diz de forma errada para encaixar na narrativa dele. Felizmente, depois disso, Denko mudou o número do telefone e o endereço de e-mail, mas infelizmente isso ainda não impediu o original pôster. Ele subornou uma amiga dela para obter os novos contatos? Com 60 mil ienes, que na época seriam cerca de 700, uma quantia absurda de dinheiro. Não tenho certeza se ele quis dizer 6 mil, o que seria um pouco mais razoável. Depois ele contou que seus pais eram ricos, então isso nunca foi um problema. Depois de mandar um e-mail para ela do endereço dele e ela ignorá-lo, ele enviou um e-mail de outro endereço, fingindo ser uma amiga dela por um tempo, mas ela acabou descobrindo que era ele. Ele também começou a ir até a casa dela à noite para observar a janela dela, para ver a que horas ela ia dormir. Ele pagou a amiga dela por mais informações e soube que ela iria ao parque no dia seguinte para ver as flores de cerejeira. Então, ele também resolveu ir para observá-la de longe enquanto ela se distraía. Ele chegou a especificar o nome do parque no comentário dele, como se Denko já não estivesse em perigo suficiente por causa dele. Agora, um monte de freiras do 2 Channel sabem onde ela vai estar em um dia específico. No próximo tópico, ajuda, minha namorada está me testando, o original pôster analisou que basicamente foi ao parque para emboscar Denko. Desculpa, estou atrasada com o relatório. Consegui entrar em contato com Denko na sexta-feira, mas várias outras coisas aconteceram. Primeiro paguei 20 mil ienes à amiga do Denko para garantir que meu plano desse certo. Pedi para ela pedir a Denko que fosse comprar bebida alcoólica e então finalmente vi a Denko novamente. Eu não queria chamá-la de repente, então, para mostrar minha paixão como namorado dela, me aproximei por trás e a abracei. O corpo da Denko estava tão quentinho, talvez tenha sido o melhor momento da minha vida. Acho melhor não lavar essas roupas para não esquecer. Denko também ficou surpresa, soltou um grito bem alto e saiu correndo, mas eu não ia deixar isso acontecer de novo. Segurei o braço dela para impedi-la de correr, pois queria ouvir seus verdadeiros sentimentos. Denko gritava, preocupando as amigas, e disse que iria embora para casa naquele dia. E todas elas me disseram para não chegar perto da Denko de novo. Espero que ela responda logo. Então tudo isso é incrivelmente bagunçado, mas infelizmente não é surpreendente neste ponto. As coisas tomaram um rumo interessante quando alguém dizendo conhecer a Denko começou a comentar no tópico. Citação. Sabe quantos problemas você causou? Entendeu? Você precisa pedir desculpas para Atendo por tudo agora. Original Poster respondeu. Ah, você conhece o apelido da Denko? Você é da escola? O outro usuário respondeu, eu sei o nome dela, primeiro e último, mas essa não é hora de você ficar me interrogando. Seu esquisito, você precisa perceber o jeito que você força as coisas. Sua boa vontade arrogante e demonstrações de afeto por ela, sem nem considerar os sentimentos dela, é o pior tipo de violência. Se você não entende, está além de ajuda. Isso deixou a original pôster irritada. E ele respondeu em letras maiúsculas, dizendo que nunca os perdoaria por falarem coisas sobre ele e Denko, e que jura que vai encontrá-los. Essa pessoa acusou a OPI de apalpar Denko, então ele resolveu contar tudo com suas próprias palavras para tentar melhorar a situação. Vou ler agora. Lembre-se de que Eiko é a amiga que tem vendido informações sobre Denko para o original pôster. Depois que as coisas aconteceram, fui chamada pela Aiko, que estava indo para o parque Yoyogi como planejado. O lugar era grande, então não achei o local, ela só mandou eu ir lá, só isso. Ela escreveu que era um lugar com colinas no parque Yoyogi, mas eventualmente encontrei o lugar com colinas, e claro, Denko estava lá. Observei com um telescópio e esperei que ela não me visse. Pensei que Eiko pediria para Denko ir à loja, mas de repente ela disse que não faria isso. A menos que eu pagasse mais 30 mil ienes, então é claro que eu prometi que pagaria mais 30 mil e ela mandou Denko para a loja sozinha.
Havia uma estrada para bicicletas perto de onde Denko estava, mas Denko olhou para mim por algum motivo e, impulsivamente, me abaixei no chão. Denko me encontrou na estrada de ciclismo. Ela olhou para trás na minha direção 1 ou 2 vezes e então correu incrivelmente rápido enquanto eu estava agachada. E pensei, será que esclareci os mal-entendidos? Levantei e acenei para Denko enquanto ela vinha correndo na minha direção, esperando que ela se aproximasse. Então Denko lançou uma bolsa em mim com força e eu me abaixei para desviar. Naquele instante, Denko gritou e me deu um chute no queixo, algo tão diferente dela que me deixou atordoada. Jamais imaginei levar um chute da Denko, então segurei rápido sua mão para impedir que continuasse. Certo, já que foi só um mal-entendido. Então a Denko começou a ficar violenta e eu segurei a mão dela, mas ela gritou bem alto. Na hora pensei, ah não, ela me entendeu errado de novo, então me ajoelhei e comecei a pedir desculpas. Acho que a Denko entendeu, pois começou a chorar. Mas aí a Eiko, aquela que me passou informações sobre a Denko, apareceu com uma outra garota que eu não conheço, e de repente elas nos separaram. Então elas gritaram comigo, me chamando de pervertida, e até a Eiko me disse, não chegue mais perto da Denko. Eu não esperava isso de forma alguma. Chorei de choque, e quando Denko perguntou o que eu queria, soluçava dizendo, só queria que nós duas conversássemos. Houve um silêncio e Denko disse que ouviria enquanto Eiko e Blank assistissem. E aí eu percebi, sabe? Tive que me confessar sob as flores de cerejeira, então levei Denko pra lá, à vista de Eiko e da garota misteriosa. Casualmente empurrei a Denko por trás, sob a árvore. Eu queria falar sobre meus sentimentos e como a Denko estava me entendendo errado. Claro, eu pensava em tudo isso antes de me declarar pra Denko. Eu estava suando tanto que o suor entrava nos meus olhos. Denko me deu um lenço. Mas então, antes que eu me declarasse, Denko disse, gosto de outra pessoa, desculpe, não é você. Foi tão de repente, como se eu tivesse sido atingida por um taco de beisebol, disse a Denko. Se você realmente está pensando em mim, por favor, considere como eu me sinto. Fiquei feliz que a Denko soubesse que eu pensava mais nela do que em tudo, mas realmente desprezava o cara de quem ela gostava. Preciso obter informações dele com a Eiko. Nunca imaginei que a Denko se importasse com outra pessoa além de mim, então foi um grande choque. Então a Denko apertou minha mão, me fez prometer que eu não chegaria perto dela de novo e nós fomos para casa. Eu nem consigo imaginar o quão apavorada a Denko deve ter ficado durante toda essa situação. Pensa em ser gentil e ajudar uma colega de classe que sofre bullying simplesmente por ser uma pessoa legal. E tudo isso resulta nisso. Eles te mandando 600 e-mails te ligando, aparecendo na sua casa, vigiando a janela do seu quarto, pagando para sua amiga por informações sobre você, te seguindo na rua. Sem surpresa, nem mesmo essa interação fez com que a obsessão de original poster parasse. Porém, depois de um tempo, o foco dele começou a mudar. Ele descobriu que Denko, na verdade, não tem namorado. Ao pedir conselho para Eiko, ele percebeu isso de repente. Talvez ela estivesse com ciúmes, e talvez ela só estivesse vendendo informações para ele porque queria conversar com ele o tempo todo. Você pode se perguntar se isso é mais uma das ilusões do original pôster, mas o que aconteceu em seguida vai te surpreender. Resumindo a história, ele confrontou a Eiko com essa sugestão e perguntou se ela queria namorar com ele, e ela aceitou. Mas provavelmente esse não era o final feliz que ele esperava. Já que ela disse que ele não podia contar para ninguém, ele estava proibido de entrar em contato com ela se ela não falasse com ele primeiro, e ela exigiu que ele comprasse uma quantidade considerável de roupas em troca de algum tipo de contato físico. Considerando que tudo começou com OP, pagando para ela por informações, e acabou evoluindo para ele, basicamente, pagando para ela ser sua namorada, ela provavelmente não tinha sentimentos por ele, e só queria dinheiro. P e a Eiko acabaram tendo contato físico desprotegido, o que levou a preocupações de que ela pudesse estar grávida, embora ele ainda não tivesse perguntado isso para ela. Pouco depois dessa bomba ter sido lançada, o tópico morreu, e foi isso. A história terminou em um suspense. Então alguma dessas coisas realmente aconteceu, ou foi apenas a imaginação vívida de uma troll, com tempo demais nas mãos? Pessoalmente, eu tendo a achar que foi tudo inventado, mas nunca se sabe. Alguém que dizia conhecer Denko apareceu rápido no tópico, mas isso podia ser a autora tentando tornar tudo mais convincente.
Se eu fosse a autora, teria feito comentários anônimos mais interessantes ou detalhados, embora eles realmente parecessem mais com comentários genuínos que uma amiga da Denko poderia ter postado de verdade. Em vez de a autora fingir ser elas, também vale notar que essa saga aconteceu do dia 6 de abril até 2 de maio, quase um mês inteiro. É muito tempo investido em uma história falsa sem benefício aparente, mas as pessoas já fizeram coisas mais estranhas. Como eu disse antes, porém, sendo essa história verdadeira ou não, coisas assim realmente acontecem e pessoas assim realmente existem. Às vezes, quando nos deparamos com confissões tão assustadoras online, é mais fácil convencer a nós mesmas de que deve ter sido falso. Assim, evitamos perceber que isso poderia acontecer com qualquer uma de nós. Para o bem da Denko, se ela existe, espero que nada disso tenha ocorrido, mas provavelmente nunca saberemos ao certo. Quero saber sua opinião nos comentários e sugestões de temas para abordar futuramente. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal. Muito obrigada aos membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Agradeço muito o apoio. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.